Ricardo Santin já está conosco aqui no JTV ao vivo, presidente da BPA. Presidente, muito obrigado por mais uma vez a Associação Brasileira de Proteína Animal nos atender aqui, porque afinal de contas, né, a gente quer dar a notícia da melhor maneira possível e da maneira mais correta e precisa, e nada melhor de que ter o senhor conosco aqui hoje, viu, presidente? Muito obrigado pela gentileza. Bom, o senhor deve ter visto aí a gente atualizando o nosso telespectador aqui com essas últimas informações sobre a gripe aviária no país, né? Esses países aí que nós mostramos aí, eles devem, já suspenderam, né, as suas importações, mas, né, qual é a expectativa? Mais países também devem suspender a compra de produtos avícolas do Brasil nos próximos dias? Como é que a BPA está acompanhando isso? Presidente, boa noite. Boa noite, Márcio. Prazer falar contigo e no Jornal Terra Viva. Prazer imenso da gente poder levar informação ao nosso produtor e ao nosso consumidor, né, e levar de maneira fidedigna como vocês estão fazendo aí. Olha, nós estamos esperando que, ao contrário, comece não mais a fechar e sim comece a reabrir mercados. Aliás, a gente já teve boas notícias. O governo primeiro, o ministro Fávaro falou aí, ele tem um sistema robusto e foi muito rápido. É irretocável a ação do ministro Fávaro, secretário Goulart, Alain e Rua, o secretário Brum e o secretário Márcio Madalena do Rio Grande do Sul, e na pessoa deles eu quero falar para todos os servidores que estão lá, mais de 120 pessoas trabalhando, imediatamente debelaram esse surto. Essa é uma coisa muito importante da gente dizer, que ele foi um surto único, Márcio. Ele foi um surto único, e aí alguns países, porque o protocolo assim fazia, são 18 países, 17 países que estão com o seu protocolo que tem que fechar o Brasil inteiro, eles fecharam, mas a restante dos mais de 130 países, nós vendemos para 151 países, eles são regionalizados, seja por estado, seja por município, ou seja por raio de 10 quilômetros de onde houve o foco. Veja que um dos grandes mercados, 2 dos 5 maiores do Brasil, Japão e Arábia Saudita, muito importantes por sinal, simplesmente disseram, eu não quero que você me venda carne do município de Montenegro, mas do restante está fluindo a exportação hoje normalmente. Quando a gente olha os que fecharam a Bolívia, Marrocos, Paquistão, Sri Lanka, Timor-Leste, que nós não vendemos. A gente vende só material genético para a Bolívia e não vendemos para esses outros, mas eles fecharam, está lá no protocolo, tinha possibilidade. Então é importante a gente colocar isso para o nosso telespectador. Eu vi você apresentando o mapa das suspeitas. A minha colega, a doutora Sula Alves, que está aqui, e me coloca uma coisa muito interessante que você me permite eu repetir. Suspeito é não ter suspeitas. As suspeitas não têm investigação. Isso é suspeito. Porque as investigações, Márcio, você colocou aí 7 em andamento, e eu posso até dizer que vi informalmente uma nota do município de Aguiarnópolis, dizendo que não é caso de influenza aviária. Nós tivemos, desde 2023, 3.953 investigações, ou seja, seria suspeito não ter nenhum caso dos 3.900 investigados que fosse ser investigado. Então, a gente está investigando no Plano Nacional de Vigilância Sanitária. E é por isso que a gente tem certeza que países como o Japão, que já mandaram, o Reino Unido, que já disse que só compra do Rio Grande do Sul, eles vão ter agora em diante, à medida em que o Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura do Rio Grande começam a mostrar as informações que já está debelado o foco, que já está desinfectada a granja, que o Brasil, dentro dos prazos da Organização Mundial de Saúde Animal, poderá se autodeclarar livre de influenza aviária novamente. Muito bem, presidente. Obrigado aí pela contribuição aí, pela sugestão também. Presidente, desde sábado a gente vem conversei com o senhor para a nossa reportagem do Jornal da Band. Espero ter acertado tudo ali na reportagem que nós fizemos com o senhor, né? E hoje você não errou nada também, não, pelo amor de Deus. Tá certo, mas enfim, porque tem muita gente que começa a falar besteira realmente e vocês precisam cobrar a gente para a gente ser preciso na informação. E no sábado a gente já adiantava, né, presidente, o senhor me ajudou na reportagem para o Jornal da Band, dizendo o seguinte, né, com a presença de um médico infectologista que não há risco para os seres humanos. Aí muitas pessoas depois começaram a me perguntar, mas então, Márcio, por que os outros países deixam de comprar? Se não tem risco, se a gente pode comer fazendo a cocção correta, né? Por que os países deixam de comprar, então? Aí eu queria que o senhor pudesse explicar isso para a gente, então. Já que não tem risco para a saúde humana, por que os países deixam de comprar? Exatamente por um princípio de precaução, que eu entendo exagerada, de proteção dos seus plantéis avícolas.
eles têm medo que a carne que vai para fora possa transmitir o vírus para as aves, porque essa carne não transmite para as pessoas. Agora, ela pode adoecer, se fosse o caso, e nós não acreditamos que isso aconteça, porque no frigorífico só chega a ave que não tem doença, o sistema hoje protege. Quando vai para o frigorífico não tem doença, mas não tem risco nenhum de comer a carne. Agora, os países fecham por quê? Porque eles têm medo que a ave transmita o vírus para as aves deles. Aliás, Márcio, se tu me permite dizer, alguns países, como a Europa, estão fazendo isso contra o Brasil, mas tem influenza lá nos países produtores deles. Por exemplo, a Polônia teve 81 casos de influenza aviária de janeiro a abril agora. E eles estão dizendo para o Brasil, eu não quero importar carne brasileira porque eu tenho medo que a tua carne possa transmitir influenza aviária para as minhas aves. É uma coisa também muito de fundo comercial. Quero deixar o nosso ouvinte, o nosso espectador, muito tranquilo. Eu estou comendo frango, comi hoje do meio-dia, minha família, minhas filhas, porque não transmite pelo consumo da carne de aves e ovos. Isso que os países trancam é exatamente para fazer uma proteção das aves deles e não da população deles. Não tem nada contra a carne, aliás, compram sempre e vão continuar a comprar provavelmente no futuro. Muito bem, isso é bem esclarecido, presidente. Bom, eu comi ovo cozido hoje, né, no almoço e um pão com ovo que eu trago de lanche para comer antes de entrar no jornal aqui, então também eu estou bem tranquilo. Presidente, nos últimos 2 minutos eu queria que o senhor trouxesse um panorama para a gente sobre o impacto econômico. Isso já está causando impacto econômico aqui no Brasil? Vai causar? Qual é a avaliação com cautela que o setor faz? Ele causa naturalmente alguns prejuízos econômicos, que é a diferença de readequação de destino de alguns produtos, como por exemplo que se vendia para a Europa, para o México, para a China, terão que ser redirecionados para outros mercados. É importante lembrar que nós crescemos 9,5% em volume nos primeiros 4 meses do ano e 15% em receita. Esse é um indicador que o mundo está demandando muito produto. Até porque a influenza está em outros países, prejudicando a produção deles. E o nosso principal concorrente, que é os Estados Unidos, caiu a exportação ano passado em mais de 10%. Ou seja, então, é isso que o que está acontecendo. Você tem uma capacidade de crescer, mas você pode ter prejuízos que são aqueles que são relacionados com logística, de você ter que ter um pouco mais de armazenagem, até que o governo entregue as informações que são informações esclarecedoras, mostrando que já está tudo controlado, e aí volta a vender. Mas, claro, nós teremos uns prejuízos que ainda não dá para quantificar, porque depende do produto e a gente pode redirecionar esses produtos para outros mercados. Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, eu quero dizer um negócio para o senhor, que nós estamos aqui 24 horas prontos para qualquer informação que o senhor julgar necessário, a gente entra ao vivo. É prioridade aqui na nossa programação a gente trazer as informações, principalmente para trazer tranquilidade para a nossa população. Tá bom, presidente? Muito obrigado, senhor, por nos auxiliar aqui a trazer a melhor informação. Obrigado, Márcio. Obrigado a você, que é um parceiro, a Terra Viva, que é um parceiro de primeira hora da avicultura, da suinocultura brasileira, da produção do agronegócio brasileiro e da população. Para a gente esclarecer, para levar coisas verdadeiras, mas também para acalmar as pessoas. Podem ficar tranquilos, o governo e o setor privado estão fazendo o melhor. E eu quero encerrar, mais dizendo o seguinte, aquilo que você já falou, que você já comeu e eu também comi hoje, mas para os nossos espectadores, coma ovo, coma frango, é bom, faz bem e é muito seguro. Pode ficar tranquilo. Grande abraço, meu amigo. Eu acredito nisso. Obrigado, presidente. Um abração para o senhor.